Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Claride Matos e, com prazer, quero te convidar para meditarmos na Palavra de Deus referente à lição número 4 de nosso segundo trimestre de 2025. Nosso assunto de hoje, amados irmãos, para esta lição é Jesus, o pão da vida. Um dos milagres maravilhosos operado por Jesus e que está registrado nos 4 evangelhos. Capítulo 6 de João será a base do nosso comentário por conta de que o tema geral do trimestre é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Portanto, todo o trimestre estamos tratando do Evangelho de João e algumas passagens importantes, alguns destaques que encontramos no relato deste apóstolo conhecido como apóstolo do amor. O pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nosso texto áureo, extraído de João 6,48, traz exatamente essa expressão curta, que é repetida no versículo 35, também no mesmo capítulo, versículo 51. Eu sou o pão da vida. De igual forma, nós lembramos que Jesus se expressou dessa maneira, eu sou, por 7 vezes no Evangelho de João, e João selecionou algumas dessas passagens, bem como também os sinais que Jesus operou, e João registrou com os objetivos de provar a divindade de Cristo e o seu poder salvador também, para que as pessoas conhecessem a Jesus, como ele escreve lá no capítulo 20, versos 30 e 31. A nossa verdade prática, amados, propõe o seguinte: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Naturalmente, aqueles seres humanos que, ouvindo a palavra de Deus, creem nela e acatam, aceitam o Senhor Jesus e a sua mensagem para a sua vida. Porque há muitos que, apesar de ouvir, não dão crédito e aí, consequentemente, amados, também não se alimentam. Porém, esta palavra, esta mensagem é para aqueles que creem. Aleluia. Assim como eu e você, que hoje estamos aqui, participando desta aula, deste ensino, deste conteúdo. Louvado seja Deus, da nossa escola bíblica dominical. Jesus, então, o pão da vida. Glória a Deus. O capítulo 6, dos versículos 1 ao 14, nós temos escrito o seguinte: Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, que é um outro nome para o mar da Galileia. Havia uma cidade também com este nome, na margem ocidental do mar da Galileia, com o nome de Tiberíades, que o Herodes havia mandado construir, ou financiado, ou mudado o nome da cidade para Tiberíades, para honrar o Tibério, que foi um dos imperadores da época lá, o romano, né? Bom, versículo 2 diz: Grande multidão o seguiu, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Não sabemos quantos sinais Jesus já havia operado até este presente momento, porque João, como dissemos, ele selecionou de todas as operações milagrosas de Jesus, 7 desses sinais. Há registros no Evangelho de João até aqui, presentemente, por exemplo, a cura de um filho de um oficial de Cafarnaum, provavelmente esteja incluído aqui, mas aqui usa-se o termo sinais no plural e de curas ou cura de enfermos. Outros é possível, repito, que Jesus tenha feito outros tantos sinais. O próprio João vai dizer no finalzinho do Evangelho que se todas as coisas que Jesus fez, se todas as maravilhas que ele operou fossem registrados, não caberiam os livros no mundo. Está lá no versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Fica claro
Então, que João, na verdade, selecionou no seu registro inspirado alguns destes sinais, e um que aparece aqui. No capítulo anterior, aliás, no finalzinho do capítulo 4, é a cura de um oficial do rei, que o encontrou em Caná da Galileia, a 30 quilômetros de Cafarnaum. Ele fora lá, certamente, porque soube que Jesus estava por lá, pedir pela saúde de seu filho. E Jesus, à distância, a mais de 30 quilômetros de distância, disse para o moço, para o pai aqui aflito: vai em paz, o menino vai ser curado, ele ficará bom. Enquanto ele partiu, servos vieram ao seu encontro e disseram: fique tranquilo, seu filho já está bom, já está saudável. Aleluia. Não, nunca devemos esquecer que para fazer ou percorrer uma distância de 30 quilômetros naquele tempo, meus amados, se demorava um dia de viagem. Então, a cura aconteceu no dia anterior e isso está todinho explicado ali. Então, ele partiu, mas até chegar em casa, repito, não era a questão de hoje que 30 quilômetros tem gente que faz em 15 minutos de carro, né? Não é nada parecido com isso. Era a pé mesmo, ou no máximo no lombo de um animal. Contudo, iria ou gastaria um dia praticamente de jornada para fazer 30 quilômetros. É bom lembrar esses pequenos detalhes. Mas sim, no versículo 2, voltando aqui para o texto nosso que é base, a grande multidão então seguia Jesus por conta dos sinais. Isso vai ser enfatizado em todo o capítulo 6, porque eles não estavam interessados em aprender a palavra de Deus, muito menos assumir um compromisso com Cristo para servi-lo, adorá-lo, mas em busca de sinais. Isso não mudou muito, não, né? Multidões estão indo a locais, a concentrações, só em busca de milagres ou do sobrenatural. Tem gente que fala mais do sobrenatural do que viver a vida ao natural, que não deixa de ser um milagre diário também. Bom, versículo 3 na nossa sugestão de leitura diz o seguinte: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Esse monte ninguém sabe exatamente qual era, mas também não importa muito. Um dos muitas elevações que havia lá naquela região. Ele está agora do outro lado do mar. Ele partiu então de um lado ocidental, Tiberíades, em direção a Betsaida, provavelmente, segundo alguns, Betsaida Júlia, o outro lado do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, como também é mencionado. Versículo 4. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aparentemente, uma informação deslocada, porque afinal estão lá na Galileia. A festa acontece lá em Jerusalém, no templo. E não há certeza se Jesus tenha ido a essa festa. Das 3 festas que o João então mencionou, esta aparentemente Jesus não compareceu. Uma dedução. Parece uma informação apenas, repito, deslocada, mas não é, né? Há um contexto todo. Deus sabe por que está escrito e por que foi preservado na inspiração da palavra de Deus. Essa Páscoa dos judeus acontecia na primavera, meus amados, e isso prova, porque na sequência vai dizer no contexto que havia muita grama naquela região. Então era tempo de primavera, realmente, época da Páscoa, sim, senhores. Bom, então Jesus, levantando os olhos, vendo a multidão, ele estava no alto do monte, lembre-se, disse a Filipe: por que a Filipe será, hein? Porque Filipe era de Betsaida, da Galiléia. Tinha 2 Betsaidas, segundo dados que a gente tem dos estudiosos, dos geógrafos bíblicos. Uma Betsaida estava, a Betsaida da Galileia, do lado ocidental, e outra Betsaida Júlia, onde eles agora estavam. Este Filipe era da região, ou seja, de Betsaida, Galileia. Então, o Filipe conhecia tudo da região, como os demais discípulos também. Mas Jesus, experimentando Filipe, disse: onde compraremos pão para estes comerem? A multidão está lá embaixo, Jesus está no monte. Mas dizia isso para o experimentar. O Filipe estava precisando de uma lição, aprender alguma coisa, para o experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Filipe responde de uma forma lógica, mas um tanto incrédula, né? Ele diz: 200 dinheiros de pão não bastarão, não lhe bastarão
para que cada um deles tome um pouco. Essa expressão 200 denários ou 200 dinheiros representavam, segundo de novo os dados que a gente tem, amados, e as fontes, 200 dias de trabalho de um diarista na época, quase 8 meses de trabalho, não daria para comprar pão para toda essa multidão. E um dos discípulos, o outro, o André, que era um discípulo muito prático também, não muito teórico, portanto, né, mas bem prático, que era o irmão do Simão Pedro, disse, também era da região, era da Galiléia: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? O detalhe é que somos informados de que esses pães de cevada eram os pães mais simples, ou o pão dos pobres, porque os ricos faziam e comiam pão de trigo, que era mais caro. O de cevada era dos pobres, bem mais simples. E os peixinhos, interessante esse diminutivo, dá a impressão realmente que eram peixinhos pequenos. Por quê? Porque o milagre será grande, né? Então, quando as coisas pequenas são colocadas no Deus, nas mãos do Deus que é grande, todo-poderoso, ele faz grandes coisas. Amém, né? Glória a Deus. Pensa nisso. Aí a gente vai para o versículo 10 que diz: e disse Jesus, quando ele recebeu a informação de que temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, aleluia. Então Jesus disse: assentem, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Essa informação, como já dissemos, comprova que era o tempo da primavera. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Quase 5 mil homens. Enfatizado nos outros relatos, detalhes, por exemplo, em Marcos, capítulo 6 lá. Bom, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto queriam ou quantos podiam comer. E quando estavam saciados, quando terminaram a refeição, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram ou sobejaram, para que nada se perca. A ideia que a gente tem é de que eles saíram catando pedaços de pão pela grama. Não, eles foram colocados em cestos, foi multiplicado os pães, num cesto ou em cestos vários que havia por ali, multiplicou-se, e então, de dentro do cesto, eles distribuíram para toda a multidão, amados. Os 12 discípulos que ali estavam foram os garçons do milagre. Amém? Aleluia. E distribuíram por todos. Mas sobrou dentro do cesto, dos cestos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que foram 12 cestos. Tá bom? Verso 12. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Amém? Dos 5 pães deu 12 cestos. Não sabemos o tamanho desses cestos, mas 12 cestos, imagine. Que sobejaram aos que haviam comido. Aí o 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam isso admirados: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que tipo de profeta? Que profeta é esse? Porque o artigo definido aqui é que havia uma profecia, ou existia, e existe, não está escrito lá em Deuteronômio 18:15, onde Moisés, despedindo-se do seu povo, já no último discurso, que é o Deuteronômio, ele disse para a multidão: o Senhor vosso Deus levantará no meio de ti, o povo de Israel, um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Então, meus amados, ao ouvir a multiplicação do pão, quase que ao natural eles associaram Jesus com Moisés, lá em Números 11, por exemplo, provendo inicialmente o pão do céu ou o maná para saciar a fome do povo de Israel no deserto. Não tinha como não associar uma coisa à outra. Só que diferente de Moisés, Jesus, o Senhor, multiplicou os pães. O milagre lá do maná era Deus que provia
diariamente, como você deve saber, especialmente em Números capítulo 11, durante 40 anos. Certo, meus amados? Depois eles vão questionar ainda na sequência deste capítulo 6 a respeito do pão do céu, né? Então está aqui, meus amados, essa primeira multiplicação dos pães, essa é a primeira, porque tem uma segunda. Todos os evangelistas, como dissemos, retratam com detalhes que o outro não tem, enfim, se complementam as narrativas. Estão lá registradas, repito, tanto em Mateus quanto Marcos, e Lucas e João também. A segunda multiplicação, só Mateus e Marcos é que registram, está em Mateus 15, 32 a seguir e Marcos 8, 1 a 10. Bom, este é o nosso texto e este é o relato do milagre que aconteceu. Em João, no Evangelho de João, ele inseriu este milagre, meus amados. Lembra-se que João foi o último dos evangelhos a ser escrito, segundo dados também cronológicos que nós possuímos, amados. Então ele selecionou esses milagres, porque na sequência deste capítulo 6, depois do outro milagre de Jesus andar sobre o mar, o povo voltou para o outro lado do mar da Galileia, na região de Cafarnaum, e então Jesus proferiu o grande discurso sobre o pão da vida, que está aqui a partir do versículo 22, certo, meus irmãos? Então esse milagre da multiplicação do pão serviu como uma ilustração, uma introdução ao que o Senhor Jesus irá aplicar no momento em que ele realizou o milagre lá do outro lado do mar da Galileia. Ele não discursou, ele não pregou. O sermão sobre o pão da vida vai ser dado no dia seguinte, quando eles voltam à margem ocidental do mar. Essa é uma dinâmica que você encontra lendo com detalhes, ou melhor, com atenção, com vagar, o livro do apóstolo João, no capítulo 6. Bom, o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome física daquela multidão, dando naturalmente base, ilustração simbólica, né, do que sucederia com as questões espirituais. Por esse motivo é que o nosso textuário, extraído lá do 6,48, diz: o Senhor Jesus, eu sou o pão da vida, glória a Deus, não pão material das moléculas físicas, mas o pão espiritual, que sacia não apenas o sistema biológico, ou o sistema humano, o corpo, mas sacia a alma, sacia realmente a vida interna, individual de cada ser humano. Glória a Deus. O alimento é um milagre grandioso que se repete para a nossa vida física, mas é um símbolo daquilo que espiritualmente precisamos para manter a nossa espiritualidade com certeza. No entanto, meus amados, ele notou que as pessoas acompanhavam ele, Jesus sabia disso, não precisava nem observar muito, né? Que as pessoas acompanhavam ele só por conta dos sinais, andavam atrás dos sinais. Como a gente já disse, tem muita gente que realmente só quer satisfação do seu problema imediato e não quer assumir compromisso com Jesus. Versículo 15, aliás, de capítulo 6 aqui, de João, vai dizer que eles então tinham a intenção de torná-lo rei, aliás, de forçá-lo a ser coroado rei. Forçá-lo, é o que o versículo 15 diz. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intento de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então eles queriam realmente forçar uma situação, afinal, ter um rei que multiplica pães, que dá, portanto, supre todas as necessidades dos seus adeptos, não é? Dos seus súditos, melhor dizendo, e cura todas as enfermidades. Quem não quer ter um rei dessa magnitude, contemplando todas as necessidades físicas? Então, eles queriam proclamá-lo rei. Bom, amados, esse então é o nosso texto bíblico dessa nossa introdução grande aqui, né? Bom, a lição está estruturada em 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação do pão. No tópico 2,
Jesus desafia a fé dos discípulos, quando ele diz que os discípulos deviam fazê-los, inclusive lá do relato de outro evangelista, a ordem era: dai-lhes voz de comer. Então essa foi a ordem. Que faremos? Disse Jesus desafiando, né? Como faremos? Jesus, versículo 5, ele viu a multidão e perguntou: onde compraremos? Filipe, você que é da região aí, onde tem pão para toda essa gente? Onde podemos comprar? Mas ele disse isso para experimentar. Tá? Então é o tópico 2 que a gente vai abordar um pouquinho esse assunto. E no tópico 3, encerrando a lição, falaremos de Jesus, o pão que desceu do céu. Aí é no sentido espiritual. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, voltando ao tópico 1, então, ponto 1, a multiplicação de pães e peixes. Como já dissemos, lendo o texto, foi o milagre impactante, registrado por todos os evangelistas. E quando Deus repete algo em sua palavra, é porque realmente é importante. Certo, meus amados? Um milagre diferente dos que já tinham acontecido, como mencionado aqui no versículo 2, os sinais que a multidão tinha visto Jesus fazer até então eram de curas, diz aqui, sinais que operava sobre os enfermos. Certo, meus amados? Embora já tenha acontecido lá em Caná da Galileia a transformação da água em vinho, mas estava bem viva na memória deste povo aqui, reunido ali na Galileia, as curas divinas. Uma delas, o filho do oficial, que deve ter sido divulgado por toda a região, não só de Cafarnaum, mas toda a orla do mar da Galileia ali. Então a multiplicação dos pães e dos peixes foi um milagre de criação. Não tem como não entender dessa forma. Jesus multiplicando os 5 pães e os 2 peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens, a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Verso 9. A narrativa dos milagres, então, é repetido, como já disse, registrado pelos 4 evangelistas. Em Mateus 14, e 13 a seguir, até o 21, em Marcos 6, 32 até o 44, em Lucas 9, 10 a 17, e aqui em João capítulo 6, do 1 ao 14. Tá? O versículo 1 que nós lemos, aparece a expressão depois disso. Depois disso. E esse depois aqui, meus amados, que é uma conjunção, é um advérbio de tempo. Depois do quê? Um advérbio de tempo. Depois do acontecido no capítulo 5. E isto se passaram pelo menos uns 6 meses. Porque a festa mencionada no capítulo 5 de João, ninguém sabe exatamente qual era essa festa. Diz lá no versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Então, se você lembra bem, capítulo 4, ele sai de Jerusalém, indo em direção a Galiléia e passa por Samaria. E tem um encontro com a samaritana, que foi assunto da nossa lição, 2 lições atrás, meus amados. E então, aliás, lição passada mesmo, encontro de Jesus com a samaritana, capítulo 4. Ficou 2 dias em Sicar e desceu, passou por Caná da Galileia e lá ele curou à distância o filho do oficial, como já dissemos. Mas, e aí, meus amados, final do capítulo 4 e capítulo 5, ele está novamente em Jerusalém. Certo? Lá no 4,54 diz: foi este o segundo sinal, a cura do oficial do rei, filho do oficial, que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Aí 5, começa o capítulo 5 dizendo: passados estas coisas, ou seja, o milagre ali, havia uma festa. Ora, existe junto. Aí vem toda a narrativa do capítulo 5, a cura do paralítico do tanque de Betesda. E
e etc. E o discurso de Jesus explicando a sua missão e falando da sua divindade também. Da ressurreição, versos 5, 28 e 29 fala da ressurreição, tanto dos salvos quanto dos perdidos, e assim por diante. Aí o 6 começa, depois destas coisas, ou depois disso, depois do quê? Depois desses acontecimentos, repito, há um lapso de tempo entre o capítulo 5, os relatos do capítulo 5 e o capítulo 6. Lembre-se o que dissemos, João selecionou algumas dessas passagens para registrar no seu evangelho. Não registrou tudo o que Jesus fez, porque, como já lemos ali, o mundo não caberia os livros segundo a linguagem hiperbólica usada pelo apóstolo João aqui. Mas passado essas coisas, 6 meses, alguns entendem que seria a festa dos tabernáculos em Jerusalém, que acontece entre outubro, por ali mais ou menos, em nosso calendário, 6 meses, porque a Páscoa acontece em abril, aí mais ou menos nosso abril, março, abril. 6 meses de tempo. O autor do comentário diz, no capítulo 6, verso 1, João, com a expressão depois disso, esta frase se refere aos acontecimentos que sucederam, no capítulo 5, especialmente quando ele esteve lá na festa, certo? E que alguns entendem que seria a festa da Páscoa do ano anterior. Consequentemente, teria passado um ano já, mas outros entendem que seria a festa dos tabernáculos, e aí teríamos mais ou menos 6 meses de espaço de tempo entre o capítulo 5 e o 6. Tá bom? Isso não é lá tão importante, mas é uma pequena curiosidade que muitos de nós gostamos delas, né? Bom, aí o milagre em si, né? Com o único milagre mencionado em todos os evangelhos, a primeira multiplicação dos pães. Realmente enfatizamos o único dos milagres que Jesus fez e aparece nos 4 evangelhos. Há outros tantos que são mencionados só por Marcos, outros só por Lucas, e assim, alguns só pelos 3 evangelistas primeiro, e aqui, porém, esse milagre foi registrado por todos. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que não aparece, que não tem. O pão não existia para todo, mas ele multiplicou. Glória a Deus, ali nos versículos que nós lemos. Assim, o milagre da multiplicação dos pães e peixe distingue-se dos demais, por exemplo, das curas divinas mencionadas no versículo 2. É um milagre sui generis. Ele está criando alimento, comida para toda a multidão, multiplicando os pães e os 2 peixinhos, que poderia ser alimentaram inicialmente uma pessoa e olha lá, né, um lanche apenas, mas deu para 5.000 homens. É bom que se diga a ênfase que a Bíblia faz nos relatos comparados de todos os evangelistas. Isso vai provar que a multidão era muito mais do que 5.000, porque havia mulheres, havia crianças que não foram mencionadas. Consequentemente, meus amados, a multidão subiria, sei lá, para 10.000 ou até mais, tá bom? Bom, no subtópico, melhor dizendo, 3, nós temos aqui qual era o interesse da multidão. Aleluia. Com que interesse? Bom, onde Jesus estava havia sempre muita gente. A Bíblia fala em vários momentos que multidões o acompanhavam, mas nem todos tinham os mesmos interesses. Pense no interesse dos discípulos, ou chamados apóstolos, dos multidão de discípulos que havia e da multidão dos curiosos. Então, qual era o interesse deles em estar ali? Jesus os denuncia no texto que nós lemos aqui, dizendo, na verdade vocês estão me seguindo, me acompanhando pelos sinais em si. Não por minha pessoa, não pelo meu discurso, não pela minha mensagem, não porque querem assumir um compromisso com Deus, adorá-lo, servi-lo, não, mas só pelos sinais. E hoje tem gente também, né? É bom lembrar que o relato de Marcos diz que os sinais que Deus continua operando até hoje, atenção, meus amados, devem seguir, vir atrás daqueles que creem, e não o crente correr atrás de sinais. O ser humano é pródigo nisso, né? É característico dos seres humanos buscar ou ir atrás do sobrenatural, etc. E até muitos e muitos crentes vivem em busca disso, né? Vivendo, dizem, né, o sobrenatural, esquecem do natural.
às vezes, né? Bom, Jesus percebeu, claro, que a multidão tinha uma motivação errada ao servi-lo. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitaram-no, mas quiseram até matá-lo lá em Jerusalém. Ao deixar Jerusalém, o Senhor atravessou, como a gente sabe, né? Já viu, passou pelo meio da Samaria e assim desceu para a Galiléia. E os milagres estavam acontecendo. Na presença dos discípulos, ele fez muitos outros milagres, certamente. Notou que as pessoas não estavam interessadas na palavra em si, como dissemos, na mensagem. Então, só nos milagres, só no milagre, só no suprimento que o mestre havia dado. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão, ou seja, queria ver mais milagres, tá certo? Ver Jesus operar sinais milagrosos no sentido material. Lá no capítulo 6, versículos 26 e 27, está escrito assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, diz ele, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, aleluia, o confirmou com seu selo. Aleluia. Bom, glória a Deus por isso, né? Então, Jesus disse isso no dia seguinte, quando eles já haviam voltado para a margem ocidental do mar. E depois, Jesus inclusive andou sobre o mar nesse retorno, que não é outro milagre mencionado por João, que nós não estamos estudando a fundo, porque o foco aqui nesta lição é sobre o pão da vida. Mas a motivação deles realmente era somente material, somente atrás dos sinais. A situação não é muito diferente hoje, claro que não, né? Quando muitos correm atrás apenas dos milagres e não têm interesse na palavra de Deus e muito menos, repito, assumir um compromisso com Cristo, de servi-lo, de adorá-lo. Tá, agora, Jesus sabe de tudo isso. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres, revelações dos problemas pessoais que é o mais importante. O mais importante realmente é a alma. Amados, não que Deus não faça ainda milagres, supra a necessidade, mas isso é secundário, tá certo? Devemos buscar a Deus. Aqui vale aplicar Mateus 6,33, apesar de estarmos estudando João aqui, né? Mas lá Jesus diz, buscar em primeiro lugar, esse primeiro lugar quer dizer com prioridade, o reino de Deus, o reinar de Deus, a ação de Deus. E o que é o reino? O espaço onde o rei domina. Buscai no coração o reinar de Deus, deixai-se, né? Deixar-se, aleluia, dominar, conduzir por Deus, trabalhando na alma e no espírito. E as questões referentes à materialidade virão ou não, os milagres no sentido material poderão ou não acontecer. São consequências, louvado seja o Senhor, tá bom? Então esse é o primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus compadeceu-se deles, ajudou-os, supriu as necessidades, porque já era tardinha, e não sei se todos moravam realmente na região, se dava tempo de voltar para casa, para jantar, de repousar. O fato é que Jesus supriu as necessidades deles. E está provado que eles, inclusive, ficaram por lá, pousaram lá. E Jesus retornou no finalzinho da tarde, no barquinho, mesmo barco que haviam atravessado para aquele outro lado do mar. Feito. Aí nós vamos para o tópico 2, que fala de Jesus desafiando a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. É uma frase que aparece lá no texto que nós lemos. Que monte? Não sabemos, não existe designação especificada de qual desses montes. Há muitas elevações na região próxima ao mar ali da Galileia. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações do terreno e foi lá que Jesus então subiu para contemplar melhor, ministrar melhor para as pessoas. Fazia isso por conta de que a sua voz seria mais amplamente propagada também. Então, uma técnica usada por Jesus, em geral,
no monte, alcançar a multidão. Assim ele subiu o monte, sentou-se com os discípulos. A partir dali, nosso Senhor, sentar-se, aliás, era uma das características dos mestres de então, né? Sentava e os discípulos sentavam ao seu redor para ouvir o seu ensino. É bom lembrar que na casa de Marta e Maria, Jesus também estava lá, mais adiante aqui no Evangelho de João, e Maria sentada aos seus pés para ouvir. A partir dali, Nosso Senhor avistou a multidão, a partir do momento do alto do monte em que ele estava, avistou a multidão. Por isso decidiu testar os discípulos. A pergunta foi, onde compraremos pão? Ou é isso aí, né? Onde compraremos pão para que todos comam? Está no versículo 6 do capítulo 5 e 6. Onde compraremos pão? Foi a pergunta que o Senhor Jesus fez. Onde compraremos pão? Ele sabia, diz o versículo seguinte, bem o que iria fazer, mas queria experimentar, ver qual a resposta que eles dariam. Então surgiu a resposta por parte do André, né? Temos aqui 5 pães e tal. Então, mas Jesus sabia o que tinha que fazer, sabia exatamente como fazer. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado numa questão didática. Jesus sempre aproveitava as ocasiões para ensinar alguma lição. E aqui está mais uma que ele vai ensinar aos seus discípulos. Onde compraremos pão? Era uma pergunta questionadora aos discípulos, não há dúvida, mas no sentido de levá-los a pensar. É mediante as perguntas intrigantes da vida que nós pensamos, criamos, elaboramos, no momento de crise. Devemos ouvir as perguntas ou fazê-las para então encontrarmos as soluções. A solução prática do Filipe foi 200 denários não dariam para alimentar tudo de pão, né? Comprando pão, não dariam. 8 meses de trabalho não daria para comprar pão para toda essa multidão. Foi um cálculo que ele fez, mas ao mesmo tempo revela a sua falta de fé, né? Falta de fé no suprimento do Senhor, sem a falta de revelação sobre isso. Mas aqui está a lição do mestre. O desafio para os discípulos, então, é esse, né? O Senhor utilizou a situação de a multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos essa valiosa lição do suprimento, do amor, da misericórdia. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser supridos só com o que é material, só com a força da inteligência ou dos recursos materiais. Há momentos que é preciso um milagre. Sim, na nossa vida, família e na igreja, no ministério também, onde quer que você que está me vendo e ouvindo está trabalhando, há momentos que só um milagre resolve realmente. O discípulo Filipe, aliás, voltando, há muitas situações em que materialmente precisamos buscar inteligentemente soluções para as questões que assolam, né, nossa vida, nosso ministério, a igreja que dirigimos, o departamento e tal. Mas, aleluia, há momentos que só Jesus. O discípulo Filipe, colocado à prova por Jesus, enfrentando aquela dificuldade, respondeu, né? 200 denários não seria suficiente. Aleluia. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana, lição da limitação humana, tá? Para resolver problemas mais complexos. Não há como resolver todos os problemas, dependemos de Deus. Naquele local não havia comida suficiente para comprar, não sei se havia também tempo hábil para ir até Tiberíades, que seria a cidade mais próxima lá, para comprar esse pão. E também o dinheiro faltava, né? O Senhor desafia assim a fé dos discípulos, sempre que o intuito de promover, com o intuito de promover o crescimento. 6:6 e 6:14. 6:6 diz, mas dizia isto para o experimentar, no caso, dirigindo-se a Filipe, porque ele bem sabia o que ia fazer. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta. O povo reconheceu que era um milagre divino que aconteceu. Claro, não tem como, né? De 5 pães alimentar 5.000, mais 2 peixinhos, né? 5.000 homens, realmente foi Deus que fez. Esse tópico aí,
amados, o desafio à fé dos discípulos, concluímos dizendo o seguinte, uma lição de provisão. Aqui, ó, lição de provisão. Os discípulos descobriram, acharam o menino que tinha 5 pães. Jesus pegou esses pães, deu graças, parece muito com a ministração da ceia, deu graças ao Pai, por meio das mãos então dos discípulos, ele distribuiu, ao dar graças, multiplicou naturalmente aqueles pães dentro do cesto, à medida que eles foram servindo, cortando pedaço, quebrando ou partindo o pão ia se multiplicando e no final sobraram ainda 12 cestos cheios, como a gente já viu. Tá bom? E nós encerramos no tópico 3, falando de Jesus, o pão que desceu do céu. Se até aqui a gente falou da parte prática, um pouco diferente de outras lições, que a gente fala sempre da parte teórica, depois a prática, aqui nós temos no tópico 1 e 2 a questão prática, o milagre que aconteceu, literalmente foi multiplicado pão, aleluia. Tá? E os peixes também. Certo? E a multidão toda está saciada. Agora vem a lição. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Repetindo o que já foi dito lá. O real interesse. No dia seguinte, ao milagre dos pães, a multidão está lá de novo, esperando Jesus. O que eles esperavam em Jesus? Agora já cá do outro lado do mar, né, do lago de Genezaré. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Disse-lhe, na verdade, vocês estão aqui porque não estão buscando apenas a mensagem ou a palavra. O texto diz assim, ó, disse-lhe, na verdade, vos digo que me buscais, está buscando a mim, Jesus, não por causa dos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Jesus está denunciando aqui, então, esta real motivação, errada, aliás, né? Diga-se de passagem, da multidão, que estava ali só para, mais uma vez, quem sabe, ver Jesus multiplicar comida, dar comida para o povo, ao invés de buscar a palavra, o ensino e cumpri-lo naturalmente. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social, material, interesseira, temporária e não real e espiritual. Desejava um líder que satisfizesse suas necessidades. Versículo 15, como já dissemos, Jesus revelou, entendeu, eles estavam querendo fazê-lo rei, porque quem não quer ter um rei, repito, que supre todas as necessidades dos seus súditos, né? Todas mesmo. Todo sentido. Comida, doenças são expelidas, demônios são expelidos, doenças são curadas, e etc. Quem não quer ter um rei assim? Eles queriam entronizar Jesus. Mas não estava na hora ainda, né? Bom, o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão do céu. Na argumentação do capítulo 6, a gente percebe isso, né? Eles até argumentaram, Moisés deu-lhes comer pão do céu. Aí Jesus diz, o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu, no discurso, grande mensagem, sermão seguinte, aqui do capítulo 6, Jesus esclareceu, eu sou o pão, o verdadeiro pão do céu. O pão não precisa... o pão que foi multiplicado, o pão material, era apenas uma simbologia do que Jesus agora está discursando para ele um dia depois, do lado de cá do mar da Galileia. O versículo 27, que nós lemos aqui, repetindo, diz, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela comida que persiste, certo? Para a vida eterna, que subsiste para a vida eterna. Glória a Deus, a qual o Filho do Homem vos dará. Aí no 48 ele vai dizer, eu sou o pão da vida. 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Então, diferente Jesus está dizendo para eles isso, vossos pais, vossos antepassados, certo? Pais aqui no sentido genérico. Antepassados, que comeram o maná, mas morreram no deserto, porque foram desobedientes, não entraram na terra prometida, a palavra não estava misturada com a fé, como diz
a Bíblia, né, em Hebreus, pereceram no deserto. O pão que eu vou fornecer para vocês é espiritual, e quem comer deste pão nunca perecerá, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, ele diz aqui no 51, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu lhes darei pela vida do mundo é a minha carne, ou seja, a minha natureza humana que eu vou oferecer no Calvário. Lembre-se, ele está antes ainda da cruz do Calvário. Aqui está, amados, a verdadeira mensagem, o sermão, a aplicação do pão verdadeiro. O pão, a multiplicação literal aconteceu no dia anterior e Jesus está discursando, pregando para eles agora, do outro lado cá do mar, e ensinando sobre o pão do céu, que é o subtópico 2 aqui. Pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois é Jesus. Nosso Senhor confirma isso, eu sou. Há várias menções no Evangelho de João, pelo menos 7 declarações que são listadas, inclusive, na nossa revista aqui. Ele disse, por exemplo, eu sou o pão da vida, aqui no João 6, por 3 vezes, no versículo 35, 48 e 51. A segunda vez que ele disse eu sou a luz do mundo, em 8:12, 9:5. 3, eu sou a porta das ovelhas, em 10:7 e 9. Aí a quarta declaração, eu sou a porta das ovelhas. Quarta, eu sou o bom pastor, capítulo 10, 11 e 14. Quinta declaração, eu sou a ressurreição e a vida. E aí a sexta declaração, eu sou, está escrito lá no Evangelho de João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15. São as famosas declarações de Jesus, eu sou, que para os judeus tinha uma conotação de um Jeová do Antigo Testamento, uma ligação, uma conexão com o que Deus se revelou para Moisés lá em Êxodo 3, quando Deus disse, eu sou o que sou. Era uma expressão muito parecida e identificada com essa auto-identificação de Deus lá para Moisés. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, versículo 32 exatamente, que diz o seguinte, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não foi Moisés que providenciou aquilo, foi Deus, e mesmo assim ele está falando agora dele mesmo, eu desci do céu, glória a Deus, e sou o pão vivo. Versículo 50, nós temos aqui, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Esse descer do céu aqui não era descer só da atmosfera, como era o caso do maná, mas descer do céu espiritual, para saciar a fome definitivamente no sentido espiritual. Tá bom? E terminando, o que comer, o que é, né, na verdade, o que significa comer o pão? É a identificação com Cristo, naturalmente. Eu estou lembrando de Apocalipse 3, onde Jesus diz para uma das igrejas, Laodiceia, né? Estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Então, esse cear com Cristo, comer a sua carne, é uma expressão um tanto dura, o povo inclusive não entendeu direito, mas fala da identificação verdadeira. Estai em mim, diz ele exaustivamente lá nos capítulos 14 e 15 desse mesmo evangelho. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar do pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a vida, é a minha carne, é a minha natureza. Mais tarde o apóstolo Paulo vai aplicar essa expressão lá na ministração da ceia. Em 1 Coríntios 11, por exemplo, ele diz exatamente isso. Isto é o meu corpo, citando as palavras de Jesus. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne com o mundo, ele está compartilhando a sua vida, ele está dando a sua vida em resgate da humanidade. E isto significa, aleluia, partilha, ele está se dando, mas diz também que aqueles que são salvos devem comer da sua carne, literalmente isso significa não algo literal, não absolutamente, mas espiritual. O que significa comer de Cristo? É alimentar-se dele,
ter comunhão plena pela ação do Espírito Santo que está na vida do salvo em Cristo hoje em dia. Aleluia, na nova dispensação. Tá bom? Assimilar, entender, identificar-se. A identificação, exatamente essa é a lição aqui, quando ele diz comer do meu corpo e beber do meu sangue. Bom, nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida, não apenas um pão material, mas ele é o pão celestial, que veio realmente do céu, como diz o versículo 50 e 51 de João 6. Aleluia! A palavra de Deus, que é Jesus encarnado, satisfaz toda a nossa necessidade. É bom lembrar sobre alimento, que em Mateus 4:4, quando retrucava, o Satanás, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor é o pão que veio do céu para alimentar, um alimento perene, nunca mais terá sede. Por conseguinte, não temos e nem devemos limitar-nos ao alimento material. Por falar em coisas materiais, Paulo diz em 1 Coríntios 15:19 que aqueles que esperam em Cristo só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Então precisamos esperar em Cristo para o espiritual, para o eterno, para o céu, para a glória. Mas aqui, enquanto estamos aqui, nós vivemos com Cristo em comunhão com Ele. O repouso, o descanso que a nossa alma encontra em Cristo e a satisfação, aleluia, de todos os anelos e a fome da alma também. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu espero que você esteja se alimentando deste pão vivo do céu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, continue, aliás, te abençoando e até a próxima. Amém.